Mas o que nós devemos fazer é estar diante dele, persistindo, insistindo, mesmo que há momentos que pareça que ele não está ouvindo. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, quem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Versículo de número 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o teu assento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, ó Deus, diante da tua eleita, Senhor, para ministrar a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, para que, ó Deus, possamos transmitir, Senhor, aquilo a qual o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Pai, toma, meu Senhor, as nossas vidas, toma a tua igreja, em nome de Jesus. Amados irmãos, desde o dia que eu recebi este convite, eu tenho meditado na palavra de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor, Deus me colocou a falar sobre fé. Mas como diz o apóstolo Tiago, que a fé sem obras ela é morta, e nós não somos, irmãos, aqueles que praticamos para ser salvo, porque há uma diferença sobre alguns lugares, alguns ensinamentos, os quais vivem de obras, mas nós não, nós vivemos da fé, nós cremos num Deus que é poderoso. Quando nós vemos o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, ele vai dizer: ora, pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Não vem das obras, mas é interessante que nós vamos ver na sequência, Paulo vai dizer que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, para vivermos em boas obras. Então eu entendo que nada fizemos para que Cristo nos resgatasse, foi Ele, pela sua bondade, Deus, pela sua bondade, Ele nos resgatou. Deus, pela sua bondade, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Deus, pela sua bondade, Ele nos trouxe, como Paulo escrevendo aos Colossenses, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu entendo, eu compreendo, quando eu vejo a questão da fé, é algo que Deus coloca no homem, Deus promove no homem. Mas aí eu fico observando a palavra de Deus, e eu vou para a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus ela tem uma pegada diferente, porque ela está falando para um povo que conhece a Deus, para um povo que servia a Deus, para um povo que estava diante de Deus. É interessante que nós vemos o autor aos Hebreus, ele inicia a carta, louvado seja o nome do Senhor, ele vai iniciar de maneira diferente quando nós vemos em algumas epístolas, nós vamos ver a carta de Hebreus, ela dizendo: havendo Deus, aqui não há uma necessidade de apresentar quem é o Senhor, aqui não há uma necessidade de apresentar quem é Deus, porque é um povo que conhece, que sabe,
pode até estar andando de maneira errada, mas conhece, mas sabe. Muitas das vezes nós estamos evangelizando e nós falamos do amor de Cristo para algumas pessoas, e essas pessoas até citam palavras, citam versículos, citam passagens. Por quê? Porque conhecem a palavra. Então o autor aos Hebreus, ele tem uma pegada diferente. Se você ler a carta aos Hebreus, é interessante, o capítulo 4, vai falar sobre murmuração, mas não é isso, eu quero ser fiel ao tempo. Mas, o capítulo 10, ele vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E mediante este versículo, irmãos, quero falar de uma atitude de uma mulher. Se você quiser acompanhar lá no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 21, nós vamos falar sobre a atitude. O texto não fala de fé, o texto não fala de uma pessoa crente, mas o texto nos dá alguns parecer de uma pessoa que conhecia, de uma pessoa que entendia sobre a lei do Senhor. Eu já ouvi nesta noite a palavra a dizer a qual a lei do Senhor é perfeita e agradável aos que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 21 de 2º livro de Samuel diz assim: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa sobre Saul. É interessante que Davi, ele vai procurar uma causa do porquê está havendo fome. E se você decorrer na leitura do texto, Davi procurando uma causa, Deus, ele direciona Davi, e Davi vai diante dos líderes dos gibeonitas, e o líder, ele vai dizer: olha, aconteceu algo a qual Saul tentou nos eliminar. Até aí, irmãos, tudo bem. Só que ele vai dizer: olha, o Senhor, houve um juramento. Josué, diferente de Davi, ele não consulta o Senhor, e Josué, ele faz uma aliança, lá no livro de Josué, se eu não me engano, capítulo de número 21, ele vai fazer uma aliança com os gibeonitas, Josué capítulo de número 9, ele vai fazer uma aliança. Os gibeonitas vão enganá-lo, e ele não consulta a Deus, e ele faz uma aliança, e ele jura perante o Senhor, e ele não podia retroceder o seu juramento, porque estava diante do Senhor. Ele não consulta a Deus aquilo que ele estava fazendo. E quando chega no tempo de Saul, em uma visão, em uma ideia nacionalista, Saul, buscando um populismo, tenta eliminar este povo. E agora acontece uma fome nos dias de Davi. E Davi, diferente de Saul, diferente de Josué, Davi consulta. E Davi vai diante do Senhor. É interessante, irmãos, que quando Davi, ele oferece, pergunta o que os gibeonitas queriam, e eles falam: não é por prata, versículo de número 4, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem pretendemos matar ninguém. Versículo de número 5, responderam ao rei: quanto ao homem que vos destruiu, procurou que fôssemos assolados, que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e deu seus filhos, nos dê 7 homens, para que enforquemos ao Senhor. O líder dos gibeonitas pedem 7 homens, para que enforcasse, para pagar. É interessante
que Davi vai atender. Davi vai poupar a casa de Mefibosete por causa da aliança com Jonatas, mas Davi ele vai atender ao pedido deste rei. Davi vai atender ao pedido desse líder, e Davi vai dar os 7 filhos, os 7 descendentes de Saul. Entre esses filhos, versículo de número 8 do capítulo 21 diz: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. E o versículo de número 9: e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, e foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da cevada. Versículo de número 10, e aqui nesses 20 minutos é o que me interessa, para que nesta noite eu te mostre algo bem interessante na vida de uma mulher. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Irmãos, estamos diante de uma história bem interessante, o qual nós observamos alguns fundamentos. Nós vamos ver algumas coisas aqui e é interessante. A Bíblia vai falar que Rispa, ela é uma concubina de Saul. Você vai ver pouco falar desta mulher, mas o pouco que você vai ver falar desta mulher, nós temos aqui no capítulo de número 21 algo interessante, que os seus 2 filhos vai ser levado para pagar aquela dívida. E esses 2 filhos, a qual Rispa tinha, eles são mortos, enforcados. Mas há algo interessante que me chama a atenção, que agora esta mulher não pode impedir a morte dos seus filhos, ela não pode impedir a autoridade do rei, ela não pode impedir algo que já estava para acontecer. E é aqui que Deus coloca uma palavra ao meu coração. Nós estamos falando de família, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, num culto de família, a qual nós dizemos que a família é a célula máter da sociedade. Dentro da igreja nós ouvimos isso, nós ouvimos que a família é uma instituição criada por Deus, e eu sou ousado em dizer, ela é criada por Deus, até mesmo antes da igreja, até mesmo antes que Deus constituísse uma igreja, Deus constituiu uma família. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o inimigo tem turbado, tem tentado destruir a família. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade atual, nós ficamos confusos. O que é família? Nós ficamos confusos, e se nós perguntássemos a um ou a outro, dependendo da pessoa, e dizer, descreva para mim o que é família, nós temos dificuldade em descrever. É interessante. Chega ao ponto que tem criados e tentados tirar a ideia e colocar e dizer, são tutores, mas eu não vou entrar nessa questão. O diabo ele tem trabalhado para tentar destruir aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus fez. Quando nós falamos de família, é um momento oportuno, e eu não quero explorar este momento, mas quantas das vezes nós vemos mães com o coração apertado porque os seus filhos estão no mundo, estão perdidos, muitas das vezes no tráfico,
Mas aí a gente pensa e pega leve e fala, não, mas ele não está no tráfico, ele está simplesmente aí na vida, no mundão. E nós temos deixado de lado, irmãos, infelizmente. Quando eu olho para a Rispa, ela poderia dizer, ela poderia levar e trazer para algo que nos consola, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado reinou a todos os homens. Então é natural, é comum que o homem, por si mesmo, ele não tenha o desejo, ele não tenha o interesse de buscar ao Senhor. É por isso que nós temos visto as famílias destruídas. Hoje eu estava com um cliente meu, e ele falando, e é algo interessante que me fez pensar, depois de 30 e alguns anos casado, ele resolveu e falou, não dava mais. É interessante isso, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele tem entrado e tem feito arruaça, não é mais aquilo que Deus disse, até que a morte o separe. Mas vem cá comigo aqui, é interessante aqui quando nós vemos Rispa, filha de Aiá, ela vai tomar um pão, ela poderia, irmãos, dizer, é assim mesmo, foi o rei que pediu, deixa acontecer. Não, porque ela não deixou acontecer, ela não podia impedir que os seus filhos fossem enforcados, mas ela agora podia impedir algo que era desonroso para a sua casa. E muitas das vezes, irmãos, nós não podemos impedir que a nossa casa aconteça algumas bagunças, mas quantas das vezes somos coniventes e deixamos, e podendo estar diante do Senhor. Por isso que eu entrei e comecei no texto de Hebreus, capítulo de número 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque nós cremos num Deus, nós acreditamos num Deus que é poderoso. E quantas das vezes esquecemos de clamar, deixamos de estar aos seus pés, deixamos de orar, deixamos de colocar diante do Senhor as nossas dificuldades. Esses dias eu estava ouvindo algo bem interessante, porque muitas das vezes nós oramos no momento da adversidade, no momento que está tudo bom, nós esquecemos, e a prática da oração, a prática de estar aos pés do Senhor, a prática de estar falando com Deus acerca, a gente está falando aqui de família, acerca da nossa família, mesmo estando tudo bem, mesmo tudo. Mas meu filho ainda é pequeno, mas eu já estou colocando diante do Senhor. Meu filho ainda, as minhas filhas são pequenas, ainda estão debaixo da minha mão, do meu poder, mas já estou colocando diante do Senhor. Já estou dizendo, Jesus, toma a vida dela, toma o futuro, toma, Senhor, não deixe, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a Rispa, ela cobre-se de pano de saco, e vai cuidar daquilo que todo mundo dizia, não adianta mais, está morto, está me entendendo? Não adianta mais orar, já está perdido. Às vezes, irmãos, eu não falo isso para mexer com a emoção, mas às vezes eu chego para uma irmã e falo, irmã, está lá, cracudo, vários dias sem banho, mas irmã, Deus pode transformar. Não para de orar não, não para de colocar diante do Senhor não para de apresentar ao Senhor, por mais que esteja morto, mas não é desonra, por mais que não tenha mais jeito, a sociedade está dizendo. Eu imagino aqui Rispa, espantando durante o dia as aves,
espantando. E pessoas de longe olhando e falando: olha lá, por quê? Está morto, não tem mais jeito. Mas Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 26, ali quando fala sobre as maldições, e fala: seu cadáver servirá de pasto, e todas as aves do céu. A Rispa falou: não, o dos meus filhos não, eu vou proteger, o dos meus filhos não. Louvado seja o nome do Senhor. A minha casa não, tá, independente de onde estiver, a minha casa não, enquanto tiver joelho, enquanto eu tiver força, porque a minha Bíblia diz no capítulo 7, versículo 7 de Mateus: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que bate a porta se abre. Eu vou estar clamando diante do Senhor. E muita gente está dizendo: não adianta. É interessante, irmãos, que o autor do livro, ele vai dizer, e ele faz questão de destacar, desde o princípio da ceifa, que isso dá mais ou menos pela data de abril. Ela começa, ela está no início, e o final, quando ali caem as águas, é em outubro. Você tem um período de abril até outubro, aquela mulher cuidando, aquela mulher ali diante, espantando as aves do dia, os animais da noite. Eu não sei se alguém ajudou esta mulher em algum momento. Eu acredito, quero acreditar que sim. Eu não sei como foi a vida desta mulher ali, mas a Bíblia está dizendo que ela ficou esse período de tempo cuidando. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos no versículo de número 11, aquela mulher, é interessante dar a parecer que ela só deixa quando chega ao rei. Versículo 11 diz assim: foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Quando chega o rei, o que aquela mulher fez, o rei então pega e dá-lhe um enterro digno aos seus filhos. Trazendo para os nossos dias, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ainda está pendurado, enquanto ainda está morto, enquanto o rei não ouviu, eu vou clamar. Enquanto não houve mudança, eu vou clamar. Nós estamos falando, irmão, de família. Nós estamos falando, eu não quero aqui mexer, mas muitas das vezes é filhos, é irmãos, a qual nós deixamos de lado, nós esquecemos. Davi estava clamando, Rispa estava ali cuidando. O autor aos Hebreus, ele é bem direto. Ele vai dizer: não abandoneis a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. E a gente vai pesquisar, né, irmãos? O que é galardão? E a gente vai... Ela tem uma grande recompensa. Nós estamos vivendo num tempo, e aqui eu não agrido a soberania divina, mas muitas das vezes nós dizemos: não, Deus quis assim, e nos ficamos acomodados. Foi falado aqui de Ziclac, que Davi poderia voltar da guerra e
deixa quieto. Afinal de contas, ele não estava brincando, ele estava em outra guerra. Mas ele volta e fala, não, Senhor, é minha família, é minha casa. Ele consulta ao Senhor, o Senhor falou, vai, eu vou dar vitória. Mas ele não está, Deus não falou, vou dar vitória e vou trazer, não, eu vou dar vitória, vai. E ele sai a corrida, a peleja, aí atrás, depois de uma batalha, irmãos. Depois de batalha está cansado. Depois de batalha, às vezes tem pessoas no exército feridas. Tem pessoas que estão mancando, mas vai, porque eu vou dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus deu vitória. Uma vez que a palavra do Senhor, e aqui eu termino, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 31, eu gosto muito desta passagem, a qual ele vai dizer que diremos, pois, a estas coisas, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. Mas o que nós devemos fazer é estar diante dele, persistindo, insistindo, mesmo que há momentos que pareça que ele não está ouvindo, não está acontecendo, ele não está respondendo, ele está te ensinando, ele não está, ainda não aconteceu, é porque ele tem algo maior, porque ainda não aconteceu, ele tem algo melhor para te mostrar. Ainda não aconteceu, continua na intimidade, porque ele quer revelar coisas maiores na tua vida, coisas melhores. Louvado seja o nome do Senhor. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Jeremias estava ali pensando que já estava terminando o seu ministério, quando ele estava ali pensando, e diz a palavra do Senhor, e outra vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E outra vez, mas é preciso insistir, é preciso perseverar, porque a perseverança tem recompensa. Insista, que tu verás a tua recompensa em Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.